Olá, falantes nativos, estudiosos de idiomas e aprendizes de qualquer área do conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal, no seu, no nosso canal. Em outras palavras, com Marlon Porto Ribeiro. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre como personalizar o material usado para aprender. Como trabalhar com ele de forma que vá realmente corresponder à sua necessidade. Porque afinal, quando você tem um livro para estudar o idioma, por exemplo, né, aqui eu foco mais na questão do idioma, ou mesmo algum material no computador, em algum canal, alguma página que você goste. Inclusive, vou fazer ainda vídeos à parte sobre várias páginas, há muitos recursos bons na internet para estudar, que você pode criar exercício e tudo mais. Vamos ter ainda vários vídeos sobre esse assunto, vários, uma série muito longa, porque tem muita coisa boa por aí. Então, você precisa personalizar, porque afinal, você não precisa aprender tudo, principalmente na fase inicial. É claro que tudo depende de quais são os seus objetivos com o idioma. Também vamos ter aqui episódios sobre por que estudar idioma ou que objetivo você pode ter. Mas na fase inicial, né, você está começando agora inglês, alemão, japonês, lituano, chinês, o que seja, há um certo vocabulário que é muito necessário, aquele que tem a ver com a sua vida, aquele que tem a ver com a sua própria realidade. Porque quando você falar a verdade sobre si mesmo, aqueles campos do nosso cérebro relacionados com as emoções, com as memórias, vão ser ativados. E quando você estiver estudando esse vocabulário que está relacionado emocionalmente com você, você vai conseguir fixar ele com mais tempo na memória, porque você não vai apenas usar, mas você vai encontrar correspondentes na língua estrangeira a ideias e conceitos que estão ligados com você, com sua personalidade, com seu dia a dia, com sua família. E cada um tem uma realidade diferente, interesse diferente, ou seja, há palavras que vão ser necessárias para você no início, que não vão ser para mim, mas quando você já chega no nível intermediário para avançado, você acaba estudando um vocabulário que não é tão necessário, mas para poder enriquecer seu vocabulário. E aí você vai entender palavras que não tem muito a ver comigo, vão ser aprendidas, e palavras que já têm a ver comigo desde o começo, você precisa saber, ainda que o seu material não traga elas, porque não vai ser feito nenhum livro didático, nenhuma página na internet pensando só na pessoa A, B ou C. É sempre feito de modo geral, verdade? Então, com relação aqui a palavras, lembra que já comentei aqui em outros vídeos que é muito importante, isso é comprovado por estudos científicos, que é muito importante aprender palavras em frases, não apenas palavras soltas, não lista de palavras. Tem gente que às vezes fica muito feliz quando aprende uma palavrinha ou outra na língua tal, mas isso não é tão prático para a hora realmente de utilizar na fala, na escrita, para ouvir e entender, ou ler e entender. E quantas palavras a gente precisa saber, né, para poder se virar no idioma? Bom, eu queria dar aqui dois exemplos. Em primeiro lugar, o exemplo do japonês. No japonês, para poder você fazer a prova do nível 1, que é o nível mais alto, eles contam ao contrário. O nível 5 é o mais baixo, é o iniciante, é a pessoa que sabe cerca de 80, 100 ideogramas, kanji, que mal começou a estudar japonês. Então, esqueci agora o vocabulário lá requerido. Se eu não me engano, é 800 palavras que são necessárias para o nível iniciante. Mas no nível 1, que é o nível avançado, que a pessoa está praticamente quase no nível do falante nativo, é 10.000 palavras, é o vocabulário necessário. Agora você acha que o idioma tem só 10.000? Que tem 50.000? Vamos ver aqui um exemplo do próprio português, sua língua nativa. Segundo o site Nova Escola, atualmente o dicionário Roas, lançado em 2001, contém 400.000 palavras. Vou repetir. O dicionário Roas, lançado em 2001, contém 400.000 palavras em português. E ainda pode ser um pouco mais do que isso, se levarmos em conta todas as palavras técnicas e científicas que existem. Então, a Ieda Alves comenta que há uma estimativa de que, na verdade, a língua tem cerca de 600.000 palavras. E dessas 600.000 palavras, ainda segundo o site Nova Escola, um falante nativo normal tem um conhecimento passivo, você ouve e entende, de cerca de 70.000 palavras. E
No dia a dia de forma ativa, utilizamos entre 10.000 e 15.000 palavras. Ou seja, pensando lá no japonês, a exigência de saber 10.000 palavras para poder ter um nível avançado está adequada. Porque se na sua língua nativa, que é o português, você usa, segundo o site Nova Escola, cerca de 10.000 a 15.000 palavras por dia, é realmente uma quantidade boa. Mas fique tranquilo, você não vai aprender 10.000 palavras, 15.000 de uma vez. Isso leva um tempo. E a boa notícia é que com cerca de aí 2.000 para 3.000 palavras, você consegue se virar em muitas situações. Porque se você refletir bem, há muitas palavras que têm sentido parecido, são chamados sinônimos. E quanto mais avançado é o seu nível no idioma, se você tiver experiência, pode compartilhar no comentário, mais palavras desnecessárias você aprende. Palavras que às vezes são sinônimos de palavras que você já conhece, ou palavras muito específicas, digamos, o véu da noiva. O véu da noiva é só para falar véu da noiva, por exemplo, ou a cauda do vestido da noiva, que eu sei em polonês, que eu me lembro agora que é tren. Então, é a cauda do vestido da noiva, tren, só como trem, né? Esse tipo de vocabulário muito específico você acaba aprendendo num nível mais avançado do idioma. Então, no início, quando você está aprendendo ainda, foque-se no que tem a ver com a sua vida, naquilo que é pessoal, naquilo que realmente está ligado com as suas emoções. E essa é uma dica dada pelo Conrad no seu livro Segredos Poliglotas. Tem que voltar então à imagem anterior, desculpa. E o que tem a ver isso com personalizar o seu livro? Procure esse vocabulário. E se você é apresentado, te é apresentado um vocabulário que não te interessa, que não tem a ver com seus interesses, com seu hobby, com sua profissão, ignore eles. A gente está muito habituado quando pega um livro, fazer cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E o personalizar é isso, é você pular algum capítulo, fazer uma parte do capítulo se guiando com a sua necessidade, com a sua realidade. Não se sinta mal por isso, principalmente quando você estuda por conta própria. Aí você tem uma liberdade muito maior, que você pode decidir o que você vai estudar do livro, o que você vai ignorar inicialmente. Não tente aprender tudo. Ouça de novo, o português deve ter entre 400.000 e 60.000 palavras. Dessa você vai usar 10.000 a 15.000 por dia. Pensando nessas proporções, olha o tanto ínfimo que a gente usa por dia, e você sabe cerca de 70.000 palavras passivamente, que você pode ouvir, reconhecer e entender. Isso comparado aos 400.000, 500, 600.000, é nada praticamente. Então, sem saber a maior parte das palavras do nosso próprio idioma, a gente se vira muito bem, vive muito bem, e quanto mais na língua estrangeira, não queira saber tudo, somos limitados, e é bom ser limitado, o nosso cérebro precisa desse tipo de limitação, para poder a gente ficar especializado em algumas coisas, como já comentei em outros vídeos aqui, o campo cerebral responsável por alguma habilidade amplia, né? Alguma habilidade que a gente pratica com muita frequência passa a ocupar mais espaço no nosso cérebro, o que faz com que os neurônios focados em alternatividades comecem a se focar nessa atividade que a gente pratica mais, que a gente realiza mais. E isso é um exemplo da própria natureza nossa humana, de que o próprio cérebro se limita, né? Se foca mais em alguma coisa, se especializa nisso. A gente tem um ditado em português que não adianta querer abraçar o mundo com as pernas, né? Eu gosto muito de idiomas, mas não vou querer estudar 1.000 idiomas, nem 100 idiomas. E o mundo tem 7.000 idiomas, mais ou menos, né? Tenho que me contentar com uma certa limitação, porque não podemos fazer mais além disso. Então, no começo da sua aprendizagem, foque-se nisso, no vocabulário que tem a ver com a sua vida. Não se sinta mal por procurar algum capítulo do seu material, por ignorar alguma atividade, por ignorar algum diálogo. Faça isso de forma consciente, isso realmente vai te ajudar, principalmente na fase inicial, quando você não tem que aprender tudo, você tem que aprender aquilo que é necessário, aquilo que é útil. Tente evitar expressões muito literárias da linguagem escrita, porque se o seu foco é se comunicar de forma falada, você deve se focar nesse tipo de comunicação. Se o seu foco é entender a literatura, então não ignore a linguagem escrita, a linguagem literária, foque-se nela. Você pode deixar a linguagem mais informal um pouco de lado, se seu foco for esse. Além disso, minha outra dica aqui é use mais de um material. Se você estuda por conta própria, tem um site que você acha bom para estudar o idioma, tente contar mais um, dois, três no máximo para não ficar muito. Mas por que isso? Porque assim, depois de um tempo, depende da sua preferência, depois de um dia, depois de uma semana,
depois de 2 semanas, depois de um mês, você pode passar a estudar com outro material desde o começo. Aí você vai repetir, você vai revisar, né? Porque, olha só, mais de um material para o mesmo nível, tá? Que eu quero dizer, se você é iniciante, tem que usar mais de um material para iniciantes. Aí quando você começa o outro material, você revisa, né, o que você já aprendeu, que vai ter coisa que vai aparecer, tudo que é livro, que é material de algum idioma feito para poder ensinar, principalmente o principiante, principalmente para quem é iniciante, é que essa dica, né? Usa um certo vocabulário que você vai encontrar em cada material. Só que cada material usa uma abordagem diferente e acrescenta palavras diferentes que estão relacionadas com o nível iniciante. Então, você usar mais de material, 2, 3, é uma boa forma de você revisar, de você aprender algo que não aprendeu no outro material, é uma forma de você encontrar mais explicações. Às vezes, alguma coisa gramatical é explicada de uma forma mais curta, ou de uma forma mais pobre em um livro, é melhor explicado em outro livro. Você vai encontrar mais exemplos, mais frases, mais contexto, para poder internalizar melhor aquilo que você está estudando. E, claro, isso evita o tédio, né? Você consegue diversificar seu aprendizado. Outra dica de material, de repente, se você tem um livro impresso, como segundo material, você pode usar, por exemplo, um site, né? Para aprendizagem de idiomas, um terceiro, um canal no YouTube, onde alguém ensina também o idioma, é uma dica. Pense nisso, vale a pena você personalizar o uso do material que você estuda e a sua aprendizagem, porque o mais interessado em aprender e o responsável por você aprender é você mesmo. Então, muito obrigado, galera tagarela. Espero que tenha sido útil e ótimo. Deixe seu comentário, dê o like, não esqueça de compartilhar o vídeo e até o próximo episódio aqui do nosso canal, em outras palavras.